Pessoal, existem algumas perguntas que são complicadas de serem respondidas de uma forma genérica, por exemplo, num vídeo como esse, exatamente pelo fato de que a resposta ela deve ser personalizada e muito mais do que isso, a resposta tem que ser tomada pela pessoa que vai arcar com as consequências e não por um terceiro, né? Mas eu acredito que é sim muito válido conversar com um programador experiente, alguém que já tem vivência de mercado para ajudar, por exemplo, qual caminho eu devo tomar, ser um programador front-end ou um programador back-end, né? Num vídeo como esse, que eu estou falando com audiência que eu não necessariamente tenho contato, conheço as características, dizer de forma categórica que vá por um caminho e não por outro é, no mínimo, irresponsável e, no final das contas, não vai funcionar, porque cada pessoa tem suas próprias características, você tem os seus gostos pessoais, e isso vai dizer muito sobre qual caminho você deve tomar. Então, mais do que escutar a minha opinião, é muito importante que você entenda as suas características para você conseguir escolher entre um caminho e outro caminho. Mas eu vou dar aqui uma opinião genérica, né, que pode ou não servir para você tomar a sua decisão, lembrando que quem vai arcar com as consequências é você, então você precisa estar ciente de qual caminho tomar. Eu entendo que talvez escolher trabalhar com back-end seja mais interessante do que você trabalhar com front-end, tá? Se você estiver numa situação, cara, eu estou completamente dividido, eu não tenho a menor ideia se eu vou para um lado ou para o outro, eu acho que a escolha de ir para o back-end acaba sendo uma escolha um pouco mais segura. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o back-end acaba sendo uma escolha um pouco mais segura. Se eu pudesse colocar aqui um percentual, seria 51% para back-end e 49% para front-end. Porque eu acho que você no back-end vai ter a oportunidade de trabalhar apenas com uma única linguagem, acaba sendo um pouco mais restrito, digamos assim, a quantidade de tecnologias que você tem que aprender e a integração entre essas tecnologias, né? Então, trabalhar com uma linguagem, inicialmente, é algo mais interessante. Você vai acabar lidando muito mais com problemas de negócio, problemas de modelagem, orientação a objeto, encapsulamento, modularização, padrões de projetos, modelos arquiteturais, princípios como Solid, por exemplo. Você vai ter a oportunidade de aprender essas coisas e aplicar na prática dentro do back-end, como também DDD e outras coisas. Você tem a capacidade de ler todas essas coisas e trazer para dentro da realidade do back-end da sua aplicação, usando apenas uma única linguagem, usando, por exemplo, um banco de dados, tá? Então, também aprender banco de dados, que é algo importante. Então, ter, digamos assim, esse conjunto, ao mesmo tempo que você vai trabalhar com uma única linguagem, você também terá essa complexidade de ter banco de dados, mapeamento a objeto relacional, ou um Query Builder, ou qualquer outra tecnologia que você use, ou qualquer outra técnica que você use para integrar banco de dados na sua aplicação. Ou mesmo interagir com sistemas legais. Existe uma série de complexidades por outro lado, mas eu acredito que você vai acabar ganhando muito trabalhando com esses princípios, esses paradigmas, esses modelos arquiteturais no back-end. Por outro lado, o front-end, você tem muitos princípios interessantes, mas de cara você já vai ter que aprender, pelo menos, né, pensando na web, HTML, CSS e JavaScript. Já são aí 3 tecnologias que precisam se integrar. Você eventualmente vai ter que lidar com frameworks como Angular, React, Next.js, Vue.js, frameworks / biblioteca. Você muitas vezes, dependendo da empresa que você vai trabalhar, você vai precisar ter um senso ali de design, fazer pelo menos algum tipo de trabalho de design que geralmente os programadores não são muito bons e acabam perdendo muito tempo com isso. Que cor eu coloco aqui? Eu coloco esse verde dessa cor, um verde mais escuro, eu coloco uma fonte branca ou uma fonte preta. Então, algumas coisas, pelo menos na minha experiência, quando eu precisei ser um desenvolvedor front-end e não tinha um designer dedicado para isso, tá? Eu acabava perdendo muito tempo com essa questão de tentar fazer algo um pouco mais caprichado e ficar um design um pouco mais interessante. Então, eu acabava perdendo tempo com isso, e eu acredito que a grande maioria dos desenvolvedores não tem esse perfil de designer, e você acaba perdendo tempo quando você vai para uma empresa que não tem um designer dedicado. Mesmo
às vezes empresas grandes, não é tão fácil, pelo menos eu que venho do governo, lá não era tão fácil ter um programador, por exemplo, que tinha esse perfil, e depois do tempo que foi sendo colocados perfis específicos para trabalhar com design, pessoas que pensavam em identidade visual, mas pelo menos 10, 12 anos atrás, quem acabava fazendo era a própria equipe de desenvolvimento, o que tornava o trabalho um pouco mais complicado, pelo menos para as minhas habilidades que não sou designer, tá certo? Então, pessoal, na minha opinião, eu acredito que você tem, talvez, como crescer um pouco mais como programador, indo inicialmente para a parte de back-end. Porque indo para a parte de back-end, você vai ter talvez um foco muito maior no negócio, você vai ter aí questões de modelagem, questões de arquitetura, padrões, princípios, como Solid, a própria orientação a objeto, um paradigma funcional, e você vai ter muitas coisas que vão te dar uma base como programador, e aí depois, eventualmente, você pode chegar à conclusão de que era melhor ter ido para front-end do que necessariamente ficar no back-end. Mas eu acredito que se você tiver realmente em uma encruzilhada, escolher o back-end acaba sendo um pouquinho mais seguro do que ir para o mundo do front-end. Eu penso assim, provavelmente muita gente pensa diferente de mim, mas deixa os comentários aí, curte, compartilha, fala a sua opinião, que para a gente é importante ler a sua opinião, porque às vezes a sua opinião pode nos dar ideias para outros conteúdos aqui no nosso canal. Inclusive você pode até solicitar, Léo, fala um vídeo sobre isso, ou mostra tal tecnologia, que pode ser algo que a gente use aqui como insumo para preparar outros vídeos aqui no canal. Então, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.